Bom, a pergunta é: os cristãos devem se envolver com política? Essa é a primeira pergunta de hoje, né? O cristão deve se envolver com política? Eu sei que nós fomos, de repente, acostumados, né, a uma cultura de que o cristão não deve se envolver com política, né? Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: o cristão ele deve se envolver com tudo, ele só não deve se envolver com o pecado, entendeu? Porque está rodando uma frase aí, né, que até estou gostando muito, está rodando muito aí na mídia aí, né? É uma frase que diz assim: nós cristãos estamos nos envolvendo com política agora, estamos falando de política agora, porque a gente não seja proibido de falar de Cristo amanhã, né? Então, o que acontece? Se nós simplesmente declararmos assim: eu não gosto de política, tá bom. Aí se todos os cristãos pensarem assim, como é que vai ser? Aí o mundo vai ser governado, né, pelo próprio Satanás. E aí, como é que a gente vai orar a Deus e pedir para Deus: Deus, ajuda nós, faz algo. Aí isso aqui, como? Tem jeito, né? Então, quer dizer, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta, né? Então, eu não estou dizendo que você tem que gostar de política, que todo mundo tem que ser político, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo assim, que um cristão, olha, um pastor ser político, candidato a deputado, candidato a vereador, candidato a prefeito, totalmente fora de cogitação. Totalmente, mas totalmente, né? Um pastor, eu quando fui ordenado a pastor, quando foi derramado o óleo ali, eu fui separado única e exclusivamente para o ministério. A consagração, a ordenação, o derramamento do óleo ali é um ato de separação única e exclusivamente para isso. Então, pastor que se candidata a alguma coisa, ele está errado. Entendeu? Mas nós temos que fazer uma distinção entre pastor e entre o cristão que não é pastor, que não foi separado para isso. Entendeu? Porque um cristão, ele pode servir a Cristo sendo um deputado. Ele pode servir a Cristo sendo um governador, sendo um presidente. Né? Porque servir a Cristo não é só aqui na hora do culto. Ele pode servir a Cristo sendo um pedreiro, ele pode servir a Cristo sendo um professor. Entendeu? Né? Então, todas as profissões que não são pecaminosas, a não ser você trabalhar num motel, aí você não dá para servir a Cristo assim, aí não, entendeu? Mas todas as profissões que não são pecaminosas, você deve usá-las para a glória de Deus, para servir a Cristo. Inclusive o nosso voto deve glorificar a Deus, né? Então, pastor não, mas o cristão que não é pastor, ele deve, né, se candidatar, se ele quiser, se ele sentir que tem um chamado para isso, né? E se ele não tem, ele deve também, ele pode fazer campanha, ele pode ajudar o candidato, entendeu? Sem mentiraiada, sem muitos ataques, né? Sem ficar atacando o outro, mas ele pode, né, fazer campanha e até deve, se ele sentir, né, esse chamado e tal. Né? Então, porque senão o mundo vai governar e aí o que faz? Aí piora tudo, né? Aí como é que a gente vai depois orar a Deus? Senhor Deus, as leis aí estão querendo botar umas leis aí que a gente não pode mais pregar, Senhor. Mas agora depois que você fez tudo errado, aí você vai reclamar e vai orar a Deus que estão querendo botar umas leis? Mas você não votou num candidato cristão, ou pelo menos alguém que de repente não era cristão, mas tinha algum temor, né? Tem alguns candidatos que não são cristãos, mas parece que eles têm algum temor, correto? Né? Então, quando der para votar num cristão, você vota num cristão, mas se não tiver um cristão para votar, você vota em alguém que você percebe que tem algum temor, que é contra, que é a favor da família, que é, né? Então, o que acontece? Então, o cristão deve sim se envolver com a política, sim. Agora, tem uma coisa: a igreja, como denominação, como ministério, ela não deve apoiar ninguém, entendeu?
Mas você, como cristão, no aspecto pessoal, você pode até apoiar, você pode fazer propaganda, você pode trabalhar. Agora, a igreja não. Né? A igreja não deve ficar apoiando esse, apoiando aquele, ficar fazendo campanha, mesmo porque o púlpito é lugar para glorificar o nome do Senhor. No começo do meu ministério, né, a igreja era meio grande, a igreja que eu dirigia, né? E era meio grande, e aí, assim, nos dias da eleição, um pouquinho antes da eleição, aparecia lá uns candidatos, sabe? Nunca tinha entrado lá, nunca tinha botado o pé lá, mas quando estava perto da eleição, eles vinham, entendeu? Aí o que é que eu fazia? Né? Eu não dizia assim, olha, eu apoio esse candidato é uma benção, mas eu chamava eles à frente e fazia uma oração. Eu achava que eu estava fazendo o correto. Falta de experiência, não faço mais isso, porque só de chamá-lo aqui à frente, fazer uma oração, eu já estou apoiando. As pessoas já entendem como um apoio, né? E o que acontece? Se o cara for membro aqui da minha igreja, entendeu? E ele resolver se candidatar, aí sim, aí ele pode vir aqui à frente, vamos fazer uma oração, irmãos. O outro cara ali arrumou um serviço de pedreiro, nós oramos para o trabalho dele. O outro ali arrumou um serviço de carpinteiro, nós oramos para o trabalho dele. Por que nós não vamos orar para esse aqui que vai se candidatar? Vamos orar para esse, mas se ele for aqui membro. Mas esses povos que não é da igreja nenhuma, que não crê em Deus coisa nenhuma, faz igual, né, o candidato lá, que declara claramente que é ateu, que não crê em Deus, e depois vai lá na igreja, entendeu? Para poder ganhar o voto dos crentes. Entendeu? Não, isso é uma coisa diabólica. Entendeu? Então, nem isso não faço mais. Irmãos, a igreja é para glorificar o nome do Senhor. O púlpito aqui é para glorificar o nome do Senhor. Antigamente, no dia das mães, a gente chamava as mães aqui, vinha as criancinhas, fazia aquela homenagem. Irmão, nem isso nós não fazemos mais. As mães são maravilhosas, né? As mãe é uma benção, mãe é um doce, é uma coisa espetacular, não tem nem palavra, né? Mas, e é muito legal fazer uma homenagem para a mãe, mas fazer em outro lugar. Aqui é para glorificar a Deus. Aqui é para glorificar a Deus. Entendeu? Aniversário do pastor, vamos cantar uma música para abençoar o pastor. Não. Aqui é para glorificar a Deus. Entendeu? Então, a igreja não faz campanha, a igreja não adota esse, não é aquele. Mas você, como crente, pessoalmente, você pode e deve apoiar e, se sentir o chamado, até se candidatar. Entendeu? Porque, olha, se não fosse os deputados crentes que tem lá no Congresso, entendeu? Seja eles de uma igreja que prega a verdade, ou que não prega muito a verdade, ou até mesmo os católicos, que tem um pouquinho de temor, muitos deles, né? Entendeu? Se não fosse eles, já tinha sido aprovada a lei que não pode pregar, a lei da mordaça, já tinha sido aprovada do kit gay, já tinha sido aprovada, entendeu? A lei do aborto, já tinha sido aprovada, essas coisas ruins tudo. Tá certo? Entendeu? Então, esse negócio de que a gente não deve se envolver com política, agora, um pastor, ele deve ensinar, ele deve instruir as suas ovelhas sobre o quê? Sobre tudo. Ele deve instruir as suas ovelhas sobre tudo. E tudo inclui política. Uma coisa é instruir as pessoas sobre a política, outra coisa é fazer política. Eu não faço política. Eu não sou cabo eleitoral de ninguém. Falar a verdade para você, nem fico mandando mensagem para... me manda uma mensagem lá, repassa essa aqui. Eu tenho meu candidato, eu tenho a convicção, mas eu não nasci para isso. Eu fui chamado para outra coisa, entendeu? Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você tem convicção que aquele candidato lá é de Deus e tal, e o pessoal manda o negócio, você tem que passar mesmo. Você tem que passar mesmo, entendeu? Tem mais do que passar mesmo. Tá certo? Amém? Glória a Deus.